Fala pessoal, aqui é o Vitor e vamos resolver uma questão do Instituto Verbena da UFG. Questão essa que caiu no concurso da Prefeitura de Valparaíso. O que é que o enunciado nos fala então? Que uma criança tinha uma barra de chocolate, ela comeu então 1/5 dessa barra. E é sempre importante que vocês grifem essas partes. Em seguida, comeu metade. Não satisfeita em comer 1/5, ela come ainda metade do que restava. A fração da barra que ela ainda possui é... Esse tipo de questão ela é muito perigosa porque ela tem duas partes e isso facilmente nos confunde. Então, vamos responder primeiramente a primeira etapa e depois a segunda etapa para alcançarmos o resultado desejável. Então, o enunciado fala que a criança comeu 1/5 dessa barra. Representando em forma de fração, temos assim 1/5. E o todo dessa barra é 5/5. Que, se a gente divide 5 por 5, dá 1. 1 é o todo. Da mesma forma que se a gente dividisse 10 sobre 10 é 1, 20 sobre 20 é 1, 30 sobre 30 é 1, 1000 sobre 1000 é 1. Como a gente está trabalhando com o denominador 5, é interessante também trabalhar aqui com o denominador 5 para facilitar as contas. O enunciado fala, então, que a criança comeu esse 1/5. Fazendo uma subtração simples, chegamos ao resultado de que mantém o denominador é igual 5 menos 1, 5 menos 1 igual 4/5. Então, após comer esse 1/5, sobrou ainda 4/5 dessa barra. O enunciado fala, então, que a criança comeu metade disso ainda, do que sobrou. Então, o que é metade é uma divisão por 2. Podemos dividir isso que sobrou por 2 e encontraremos o resultado seguinte. 4 dividido por 2 é 2. Aqui é como se tivesse 1. 5 dividido por 1, 5. Portanto, o resultado do que sobrou após a criança ter comido 1/5 da barra e depois metade do que tinha sobrado é justamente 2/5, alternativa A. Podemos resolver também de uma outra forma. Deixa eu apagar aqui, na forma de porcentagem. E esse 1/5 podemos representar ele como sendo 20%. Por que 20%? Porque se a gente pega esse 1/5 e multiplicamos ele por 2 aqui em cima e multiplicamos embaixo também, se multiplica em cima, tem que multiplicar embaixo. Encontramos 2 sobre 10, que também é a mesma coisa de 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é 20%. Então, representando com números inteiros, se pegarmos 100, o número 100, que representa a barra inteira de chocolate, e tiramos esse 20% que ela comeu inicialmente, vai nos sobrar justamente 80. Então, ela após ter comido esse 1/5, que representa 20%, sobrou 80. Só que o enunciado fala que a criança comeu ainda metade. Então, metade de 80 é a mesma coisa que dividir por 2 e temos 40. Só que esse 40 ele representa quanto em forma de fração? E podemos voltar em forma de fração fazendo justamente assim. Pegamos o 40, o nosso número inteiro, que era a barra de chocolate, era 100, e fica então 40 sobre 100. Quanto que é isso em forma de fração? Vamos simplificar. Para facilitar, simplificamos por 20. Se você divide em cima, divide embaixo também.
E o resultado é justamente 40 dividido por 20, que é 2, e 100 dividido por 20, que é 5. Portanto, alternativa A. E também uma outra forma de responder, e talvez a mais simples de responder, é simplesmente desenhar as barras. Então, a gente tinha uma barra de chocolate. O enunciado fala que a criança comeu 1/5. Então, nossa barra de chocolate é essa aqui, ó. Temos uma barra de chocolate. Vamos dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Inicialmente, a criança comeu uma parte. Uma parte. Sobrou 4 partes. 1, 2, 3, 4. E depois ela comeu metade. Então, se ela comeu metade e tem 4, a criança comeu mais 2. 1 e 2. E sobrou justamente essas duas partes aqui. Se sobrou essas duas partes e essas aqui eram 5, então a gente consegue fazer justamente em forma de fração rápido e simples. E isso também poupa tempo. Alternativa A, 2/5. Gostaria que vocês comentassem aqui qual a forma que vocês gostaram mais. E é isso, valeu!